Oi, gente. Nesse vídeo eu vou trazer provas incontestáveis que Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, defendeu claramente uma política genocida para com a população brasileira. E eu peço a vocês que compartilhem em grupos de WhatsApp, em Facebook, Twitter, Instagram e onde mais vocês puderem, para que essa informação chegue a todos os brasileiros, o máximo que for possível, para que todos nós possamos nos unir por defender a vida e defender os outros brasileiros a se opor a um governo que faz uma atitude como essa. Porque esse vídeo não deixa dúvidas. E quero agradecer ao seguidor que enviou esse vídeo para mim. Meu muito obrigado. Se você quiser que seja identificado, você me pede que eu identifico quem foi que me enviou o vídeo, né? Mas como eu não deu tempo de pedir a ele, nesse momento eu não vou identificá-lo. Mas enfim, muito obrigado. E vou agora compartilhar com vocês o vídeo na íntegra e depois analisar passo a passo. Vamos ouvir o Ricardo Barros deixando muito claro que ele defendia a imunidade de rebanho. A verdade também acha isso, o presidente Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele acha que os problemas que enfrentaremos pela crise econômica serão muito maiores do que os que enfrentaremos pela crise de saúde. Então, que o ideal seria o enfrentamento do vírus e não correr do vírus como estamos fazendo. Nós estamos tentando fugir do vírus e ele está pegando igual. Né? Então, ele queria enfrentar o vírus, né? Alcançar logo o pico da curva para que haja 60% da população infectada com anticorpos e aí acaba a epidemia. Então haverá uma grande dificuldade. Vocês viram aí ele claramente dizendo que Bolsonaro entendia que o efeito da economia, da crise econômica, seria maior do que a crise da saúde, e por isso que ele queria sim, Bolsonaro queria que a população brasileira fosse contaminada logo para superar a epidemia e para não impactar a economia. Ele estava respondendo aos interesses dos empresários que financiaram sua campanha. Ele estava com interesse de popularidade, preocupado Bolsonaro e os aliados de Bolsonaro com a queda da popularidade do Bolsonaro se tivesse uma crise econômica muito grande, mas não estava preocupado com as milhares de vidas que seriam perdidas por uma atitude como essa. Mas enfim, vamos seguir. Dificuldade dos governos em incentivar a retomada da economia. Por isso é que eu falo muito de adquirir imunidade de rebanho e tocar a vida para frente. Porque se nós mantemos a sociedade ativa, adquirimos rapidamente imunidade de rebanho e encerramos a epidemia. E eu, pessoal... Viram aí claramente ele defendendo imunidade de rebanho e que encerraria a epidemia, sendo que já existiam estudos científicos que indicavam que imunidade de rebanho não era recomendada e deu no que deu. E Bolsonaro, gente, ele foi contra medidas de distanciamento social, ele fez aglomerações sem máscara, ele brigou com os governadores quando eles estavam fazendo lockdown ou fazendo medidas de restrição. Vocês lembram de todas as brigas que Bolsonaro teve com os governadores? Ele teve essas brigas com os governadores justamente porque ele queria a imunidade de rebanho e os governadores estavam contra a imunidade de rebanho. Esse foi o foco da briga de Bolsonaro com os governadores. Bolsonaro queria que a contaminação se desse em alta velocidade porque ele acreditava equivocadamente, desconsiderando a possibilidade do desenvolvimento de novas cepas do vírus, o que acabou acontecendo e nós estamos vivendo dentro do Brasil, convivendo com novas cepas do vírus. A variante brasileira, a variante indiana, entre outras. E, ignorando tudo isso, ele defendeu a imunidade de rebanho e o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, como vocês viram aí, deputado Ricardo Barros, deixou isso muito, muito claro. Vamos seguir. Realmente acredito que nós deveríamos retomar a normalidade totalmente da sociedade, fazer o isolamento vertical, ou seja, só idosos imunodeprimidos terem cuidados especiais. Isolamento vertical não funciona. Idosos imunodeprimidos vão entrar em contato com outras pessoas, mesmo que eles fiquem em casa. Os netos, por exemplo, vão para a escola, crianças que não têm o mesmo cuidado que a gente tem, aí vai visitar o avô, a avó, chega, beija e abraça,
até pelo isolamento com outras pessoas, há uma tendência que quando encontra essas crianças, existiu um maior carinho. E aí, sem querer, essa criança pode e vai muitas vezes levar o vírus para essa pessoa idosa, para essa pessoa imunodeprimida, e os falecimentos vão acontecer como tem acontecido sistematicamente no Brasil. Além disso, as variantes mais agressivas, como acabou se comprovando, levaram a vida de muitas pessoas jovens e criaram sequelas em milhões de brasileiros. Tem milhões de pessoas com sequelas do vírus. Milhares com certeza, mas seguramente depois que nós fizermos um estudo sobre isso, vocês vão ver. Eu não tenho poucas dúvidas sobre isso, de que nós teremos milhões de brasileiros que tiveram algum tipo de sequela por ter tido contato. Quando, se nós tivéssemos feito o distanciamento social rigoroso, um lockdown rigoroso, e tivéssemos derrubado a curva, nós não só teríamos salvo milhares de vidas, mas teríamos evitado essas sequelas. Vamos seguir. E desta forma nós adquiriríamos a imunidade de rebanho, encerraríamos a epidemia. Nós temos que tomar muito cuidado. Vocês veem que ele continua chamando de epidemia em vez de chamar de pandemia, não é? Mas vamos lá. E ele falando isso para a Band News, falando isso na mídia, incentivando as pessoas a esse tipo de atitude, incentivando as pessoas a não usarem máscara, vocês vão ver. Não ficar enrolando, né, tentando fugir da contaminação por transmissão, esperando uma vacina que vai demorar muito para vir. Aliás, não existe. Vocês viram ele falando aí que a vacina vai demorar muito para vir. Já estava claro nesse momento que o esforço mundial em relação ao coronavírus, porque era uma coisa de todo o planeta, iria levar a vacinas serem produzidas em tempo recorde, que aliás foi o que acabou acontecendo. E além disso, só não chegou mais rápido a vacina no Brasil porque gente do governo Bolsonaro ignorou os e-mails da Pfizer, porque colocaram uma pessoa como Ricardo Barros, esse cara aí, para negociar vacinas, e ele agora está sendo investigado com a Covaxin, a vacina indiana, não é? Inclusive uma vacina que nem passou pela terceira etapa, mas enfim, de checagem, mas enfim. Não teve estudos da fase 3, desculpe. Nenhum estudo científico que prove que máscara diminui a contaminação. Nos termos, né, de uma pesquisa randômica, como se exige, por exemplo, da cloroquina. Não tem nada que prove isso. A gente só acha que é bom e todo mundo usa. Cabe ao governo definir uma política. Vocês viram aí ele falando contra o uso de máscaras, dizendo que não tem nenhum estudo científico que comprove a necessidade de uso de máscaras. Já existiam sim na época que ele falou, em relação não só ao coronavírus, mas a outras doenças que têm o mesmo tipo de transmissão do coronavírus. Então, o que ele está falando aqui é falso. E pior, ele ainda faz uma conexão com a cloroquina, como se estivesse fazendo exigência em relação a cloroquina que não se faz em relação a máscaras, incentivando o uso da cloroquina, que nessa época já existiam estudos que indicavam que não era eficaz. E que pior, cuja ineficácia foi comprovada por estudos posteriores. Enfim, gente. E é esse cara que representava o governo na Câmara. Claro, né? Obviamente. Vamos finalizar o vídeo dele, né? Política de imunização, quando ele define como política que todos se contaminem, isso é quase um assassinato em massa, deputado. Não é um assassinato em massa, é o cumprimento de objetivo. É o cumprimento de um objetivo genocida. Imunidade de rebanho por infecção não encontra respaldo entre cientistas. É isso que todas as pesquisas, todos os cientistas estavam dizendo na época, mas foi ignorado por essa gente. Essa gente que não tem compromisso com a ciência. Essa gente que não tem compromisso com a vida. Gente, eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, que compartilhem a fala do próprio Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, representante do governo Bolsonaro, aliado do bolsonarismo, dizendo claramente que Bolsonaro defendia a imunidade de rebanho, disse em várias entrevistas. As provas são inquestionáveis. Quando eu digo para vocês que esse governo trabalhou pela contaminação,
das pessoas, isso não é um exagero. Isso é respaldado por ele ter ido contra as medidas de distanciamento social dos governadores. E ele foi contra porque Bolsonaro e seus aliados entendiam que a crise econômica prejudicaria a popularidade deles, a chance deles de se reelegerem. E também eles foram contra porque eles estavam pressionados por empresários que financiaram suas campanhas, que queriam o retorno rápido para voltar a ganhar dinheiro, a lucrar, porque estavam sendo prejudicados, porque estavam perdendo dinheiro. E para esses empresários e para o Bolsonaro, a vida dos brasileiros, dos trabalhadores, da classe trabalhadora, era algo que eles poderiam arriscar, desde que eles tivessem em vista o aumento de popularidade ou a perda menor de popularidade e garantir os lucros dos empresários que apoiaram Bolsonaro. Foi por isso que ele foi contra os governadores, foi por isso que ele defendeu a imunidade de rebanho, e gente como Ricardo Barros foi para a televisão de forma sistemática para defender essa ideia. A gente não vai parar de apontar esse absurdo aqui no canal. Porque é uma realidade que precisa fazer os brasileiros acordarem para se opor a um governo que realiza uma atitude tão terrível, tão monstruosa quanto essa. De valorizar mais a sua própria popularidade, de valorizar mais os lucros dos empresários do que valorizar a vida dos brasileiros. E especialmente arriscar a vida dos brasileiros mais pobres, da classe trabalhadora. Porque os empresários, esses grandes, eles ficaram isolados. Alguns até fora do país. Ficaram no seu isolamento, puderam tomar todos os cuidados, mas estavam dispostos a arriscar a vida dos outros para garantir os seus lucros. Enfim, eu torço de verdade que vocês façam o que for possível para que isso seja conhecido pelas pessoas. Porque todos os brasileiros têm que se unir contra esse governo. Todos aqueles que têm o mínimo de empatia. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. E quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.